Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom, sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Vamos para mais um vídeo da Palavra de Deus. Já estamos no livro de Ezequiel, né? E o último vídeo nós paramos no 26, vamos iniciar aqui no 27. Vamos começar a leitura da Bíblia em nome do Senhor Jesus. E o 27, gente, começa assim. A lamentação sobre Tiro. Vou tirar esse óculos, daí eu coloco a Bíblia bem mais perto, eu enxergo melhor, gente. Preciso comprar uma nova Bíblia. Vou comprar uma Bíblia. Preciso comprar uma Bíblia um pouco maior do que essa. Porque as letrinhas dela é bem pequenininha. E vai passando os anos, as vistas da gente já não é a mesma coisa, né? Quando a gente é jovem, começa a ficar embaçada, né? Que é normal. E a gente começa a enxergar quase nada. Daí começa as letras a embaralhar. Mas vamos aqui iniciar a leitura. 27. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro. E dize a Tiro, que habita nas estradas do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Jeová: Ó Tiro, tu dizes: Eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram, aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os seus conveses de faias de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para fazerem mastros para ti. Fizeram os teus remos de carvalho de Baçã. A companhia dos assírios fez os teus bancos de marfim das ilhas de Quiteus. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina, para te servir de vela. Azul e púrpura das ilhas de Elisá era a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros. Os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti. Esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e seus sábios foram em ti os que consertavam as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti, para tratarem dos teus negócios. Os persas e os lídios e os de Pute eram no teu exército os teus soldados. Escudos e capacetes penduraram em ti. Eles fizeram a tua beleza. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor. E os gamaditas sobre as tuas torres. Penduravam os seus escudos nos teus muros em redor. Eles aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de fazenda. Com prata, ferro, estanho e chumbo negociavam em tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Com almas de homens e vasos de bronze fizeram negócios contigo. Das casas de Togarma traziam as suas feiras, cavalos e cavaleiros e machos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram o mercado da tua mão. Dentes de marfim e pau preto tornavam a dar-se em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas obras. Esmeralda, púrpura e obra bordada, e seda, e corais e cristal traziam as tuas feiras. Judá e a terra de Israel eram ele os teus mercadores. Com trigo de Minite e Panag, e mel e azeite e bálsamo fizeram negócios contigo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, por causa da multidão de toda a sorte de fazenda, com vinho de Elbom e lã branca. Também Dan e Javã, o caminhante, traficavam nas tuas feiras. Ferro polido, casca e cana aromática entravam no teu negócio. Dedã negociava contigo com panos preciosos para carros. Arábia e todos os príncipes de Quedar eram eles os mercadores de tua mão, com cordeiros e carneiros e bodes. Nessas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Seba e Ramá eram ele os teus mercadores em todos os mais subidos aromas, em toda a pedra preciosa e ouro, negociavam nas tuas feiras. Anã e Cané e Éden, os mercadores de Seba, Azur e Quilmate, negociavam contigo. Esses eram teus mercadores em toda sorte de mercadorias, em fardos e jacinto, e de bordados, e em cofres de roupas preciosas, amarrada com cordas e feitos de cedro.
Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas, por causa do teu negócio, e te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remédios te conduziram sobre grandes águas. O vento oriental te quebrantou no meio dos mares. As tuas fazendas e as tuas feiras, o teu negócio, os teus marinheiros e os teus pilotos, os que consertavam as tuas fendas e os que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua congregação que está no meio de ti, caíram no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria, os teus pilotos tremeram os arrabaldes. E todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, desceram de seus navios, e na terra pararam. E farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritaram amargamente, e lançaram pó sobre as cabeças, e na cinza se revolveram. E se farão inteiramente calvos por tua causa, e se cingiram de sacos, e choraram sobre ti com amargura de alma, com amarga lamentação. E levantaram uma lamentação sobre ti no seu pranto, e lamentaram sobre ti, dizendo: Quem foi como Tiro? Como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as suas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartaste a muito povos com a multidão da tua fazenda e do teu negócio. Enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada nos mares, nas profundezas das águas, caíram os teus negócios, e toda a tua congregação no meio de ti. Todos os moradores das ilhas foram cheios de espanto por tua causa, e os seus reis tremeram em grande maneira, e foram perturbados nos seus rostos. Os seus mercadores dentre os povos assobiaram sobre ti, e tu te tornaste em grande espanto, e nunca mais serás para sempre. Eu vi, gente, lá no canal que eu falei pra vocês, da Israel Kaline, ela foi lá nessa cidade de Tiro. Lá virou mesmo, o pessoal põe as redes para secar, e essa cidade que era muito maravilhosa, riquíssima, né? Fazia comércio com todos ali ao seu redor, se transformou em nada. Profecia contra o rei de Tiro, 28. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: Assim diz o Senhor Jeová: Visto como se eleva o teu coração, e dizes: Eu sou Deus sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder, e eleva-se o teu coração, por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembanharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e marcharão o teu resplendor. A cova te farão descer, e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar: Eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te transpassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão dos estranhos, porque eu o falei, diz o Senhor Jeová. O rei aqui queria ser mais do que Deus, queria ser como Deus. Lamentação sobre o rei de Tiro. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e disse-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeitos era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, protetor entre pedras afogueadas.
Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela justiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, e te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Profecia contra Sidom. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. E saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízo e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste, e o sangue nas suas ruas, e os transpassados cairão no meio dela, estando a espada em roda contra ela, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor, de qualquer que ao redor deles os roubam, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová, quando eu congregar a casa de Israel, dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos das nações. Então habitarão na sua terra, que dei a meu servo a Jacó. E habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que roubam nos seus contornos. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Profecia contra o Egito. 29. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e prenderei o peixe dos teus rios, as tuas escamas, e todos os peixes dos teus rios se pegará as tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todo o peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebraste, eles rasgaste todo o ombro, e encostando-se eles a ti, te quebraste, tornando imóveis todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu trarei sobre ti a espada, e separarei de ti homens e animal. E a terra do Egito se tornará em assolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porque te disseste: O rio é meu, eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde a torre de Sevene até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porquanto tornarei a terra do Egito em assolação, no meio das terras assoladas, e as suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em assolação. Por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações, e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Jeová: ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos, entre os quais foram espalhados. E removerei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, a terra do seu comércio, e serão ali um reino baixo. Mas baixo se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. E não terá mais da casa de Israel a confiança, para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade, quando olharem para trás deles. Antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. E sucedeu que, no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito,
e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isso será paga para o seu exército. Por paga do seu trabalho, com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e te darei abrimento da boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. 30. Outra profecia contra o Egito e contra Faraó. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e diz assim: assim diz o Senhor Jeová: Gemei, aquele dia, porque está perto o dia. Sim, está perto o dia do Senhor. Dia nublado, o tempo dos gentios, ele será. E uma espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os transpassados no Egito. E tomarão a sua multidão, e quebrar-se-ão os seus fundamentos. Etiópia, Elude, e toda a mistura de gente, e Cube, e os filhos da terra do concerto, com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor, também cairão os que o Egito sustém, e descerá a soberba de seu poder. Desde a torre de Sevene, ali cairão a espada, diz o Senhor Jeová. E serão assolados no meio das terras, assolados, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo ao Egito, e forem destruídos todos os que lhes davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim, em navios, para espantarem a Etiópia, descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, porque eis que já vem. Assim diz o Senhor Jeová: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito, por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra e desembainharão as suas espadas contra o Egito. Encherão a terra de transpassados. E os rios farei secar, e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude, pela mão dos estranhos. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também destruirei os ídolos, e farei cessar as imagens de Nof. E não haverá mais um príncipe na terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito. E assolarei a Patros, e porei fogo a Zoan, e executarei juízos em Nu. E derramarei o meu furor sobre Sim, a força do Egito, e exterminarei a multidão de No. E atearei um fogo no Egito. Sim, terá grande dor. E No será fendida. E Nof terá angústias cotidianas. Os mancebos de Avém e Bebizete cairão à espada, e essas cidades cairão em cativeiro. E em Dacpenes se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba da sua força. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que, no ano 10º, no mês 1º, ao 7 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não lhe aplicarão em plastros, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o esforçar para que pegue da espada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, o forte como que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada. Espalharei os egípcios entre as nações, e os espalhareis pela terra. E esforçarei os braços do rei de Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá, como geme o transpassado. Eu levantarei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, e os espalhareis pela terra. Assim saberão que eu sou o Senhor. 31. Outra profecia contra Faraó, rei do Egito. E sucedeu no ano 10º, no 3º mês, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem é semelhante na tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que enviava.
Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo de seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não o podiam escurecer no jardim de Deus. As faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste na sua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura. Eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lançarei fora. E estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortarão e o deixaram. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. E todos os povos da terra se retiraram da sua sombra, e os deixaram. Todas as aves dos céus habitavam sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sobre os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem se levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com que as descem à cova. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto. Fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se. E cobriu o Líbano de preto, por causa dele, e todas as árvores do campo, por causa dele, desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno, com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem água, se consolavam na terra mais baixa. Também estes com eles desceram ao inferno, a juntar-se aos que foram transpassados à espada, sim, aos que foram seu braço, e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden, a terra mais baixa, no meio dos incircuncisos jazerás, com os que foram transpassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. 32. Lamentação sobre Faraó, rei do Egito. A garganta tá seca. 32. E sucedeu que no ano duodécimo, no mês duodécimo, ao primeiro mês do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito. E disse-lhe: semelhante eras a um filho de leão entre as nações, e tu fosses como um dragão nos mares. E ferias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e sujavas os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová: portanto, estenderei sobre ti a minha rede, com o ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo, te lançarei, e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. E a terra onde nadas regarei com o teu sangue, até os montes, e as correntes se encherão de ti. E apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as tuas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conheceste. E farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam em grande maneira, quando eu brandir a minha espada ante os seus rostos, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis das gentes. E eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas. Nem as turbará mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios, como o azeite, diz o Senhor Jeová, quando eu tornar a terra do Egito em assolação.
e a terra for assolada em sua plenitude. E quando ferir a todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação com que lamentarão as filhas das nações. O lamentarão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão. Assim se lamentará, diz o Senhor Jeová. Lamentação sobre o Egito. E sucedeu que no ano 12º, ao 15 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, planteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer a ela e as filhas das nações, magníficas, a terra mais baixa, aos que descem a cova. A quem sobrepujar tu em beleza? Desce e deita com os incircuncisos, no meio daqueles que foram transpassados à espada. Eles cairão. A espada, ela está entregue, arrastai-a e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes lhe falarão, desde o meio do inferno, com os que a socorrem. Descerão e estão entre os incircuncisos, transpassados à espada. Ali está Azur, com todo o seu ajuntamento, em redor deles. Estão os seus sepulcros, todos eles foram transpassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Todos foram transpassados e caíram à espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elã, com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro. Todos eles foram transpassados e caíram à espada. Eles desceram incircuncisos, às mais baixas partes da terra. Causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que descem a cova. No meio dos transpassados lhe puseram uma cama, entre toda a sua multidão, ao redor dele. Estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, transpassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. E levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos transpassados foi posto. Ali está Meseque e Tubal, com toda a sua multidão ao redor deles. Estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e transpassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. E não se acharam com os valentes, que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao sepulcro, com as suas armas de guerra, e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças. E a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerá com os que foram transpassados à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram transpassados à espada. Esses jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios que desceram com os transpassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircunciso com os que foram transpassados à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verás, e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército transpassado à espada, diz o Senhor Jeová. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os transpassados à espada. Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Gente, então, esses foram a leitura dos capítulos de hoje. Vou parar por aqui, para não ficar muito extenso e muito longo o vídeo, né? Vai ficar aquela coisa cansativa. Então, gente, vamos ler a palavra de Deus, né? Vamos ler a Bíblia. Para ler a Bíblia, nós temos que ter o quê? Temor a Deus e caráter para com Deus, né? Vamos ler a palavra, que isso aqui é luz para o nosso caminhar. Aquele que nela andar não cairá. Então, gente, fiquem todos com Deus. Compartilhe os vídeos. Deixa o like. E um beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo, se assim Papai do Céu permitir. Tchau!